Olá, bem-vindos a mais uma aula da Anatomia Facilitada. Meu nome é Samira Martinez e hoje nós vamos falar sobre RAC, estruturas e componentes articulares e ligamentares. A nossa aula foi dividida em introdução, curvaturas fisiológicas, estruturas das vértebras, especificidades de cada vértebra, articulações e ligamentos da RAC. Bom, a coluna vertebral tem a função de sustentar o corpo, oferecer flexibilidade para a movimentação, proteger a medula espinhal, ser pivô para movimentos da cabeça, além de espaço também para fixação de músculos. Nas mulheres, ela chega a 61 centímetros, enquanto nos homens pode chegar a 71 centímetros, e ela é subdividida em 33 vértebras. 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 3 a 5 coxígeas. E elas são interpostas por um disco intervertebral. Nós temos dois tipos de curvaturas fisiológicas que são indispensáveis para o equilíbrio e manutenção da postura. Nós temos duas convexidades ventrais nas regiões cervical e lombar, que vão ser denominadas de lordose, e duas concavidades ventrais nas regiões torácicas e sacrais, que vão ser denominadas de cifose. O agravamento de qualquer uma dessas curvaturas pode gerar quadros patológicos, que vai estar associado ao desequilíbrio e à postura não ereta. Além disso, a coluna vertebral pode sofrer desvios no eixo vertical, que vão ser denominadas de escoliose. Em geral, as vértebras vão apresentar um corpo vertebral, um arco vertebral, um processo espinhoso, 2 processos transversos e 4 processos articulares, além de um forame vertebral. Inicialmente, nós vamos começar falando das vértebras cervicais. As vértebras cervicais apresentam um forame vertebral triangular, com um aspecto mais triangular, né? 2 processos transversos com forame transverso, e nesse forame transverso vão transitar as artérias vertebrais, além de um processo espinhoso curto, bifurcado e levemente inclinado. O seu corpo, ele é um pouco menor em relação aos outros, porque ele só vai fazer essa sustentação aqui da cabeça. Nós temos 3 exceções de vértebras cervicais não típicas, que é a primeira vértebra cervical, que nós denominamos de Atlas, que não possui corpo vertebral, mas possui um grande forame vertebral. Ela vai se articular ao occipital, então, portanto, tem 2 faces articulares para articulação com esse osso. A segunda vértebra cervical, que nós denominamos de Axis, ela também possui uma particularidade, que é um processo vertical denominado de processo odontoide. Além disso, a sétima vértebra cervical, ela também possui uma particularidade, que é um processo espinhoso longo e não bífido, que vai se aproximar um pouco mais das vértebras torácicas. As vértebras torácicas, elas vão apresentar processos articulares superior e inferior, que vai se associar às vértebras adjacentes, um processo transverso com fóvea costal, essa fóvea costal vai servir para articulação com as costelas, um processo espinhoso vertical e não bífido, então aqui a gente já consegue observar que ele é um pouco mais longo e ele não tem a bifurcação na ponta, e um forame vertebral pequeno e arredondado, além de um corpo vertebral de tamanho intermediário. Essas vértebras, ela têm a característica de quando você olha elas de frente, elas se assemelham a girafas e, portanto, elas são um pouco mais fáceis de reconhecer. As vértebras lombares, elas possuem um corpo volumoso em formato riliforme. O processo espinhoso delas é curto e um pouco quadrilátero, além de ele estar localizado na posição horizontal. Eles não apresentam fóveas costais ou forames transversos. E o sacro, ele é a fusão de 5 vértebras sacrais, possui 4 pares de forames intervertebrais, onde realiza a passagem dos nervos, e o promontório, que é uma estrutura localizada na face anterior do sacro, que tem uma característica essencial para fins ginecológicos. Além disso, o cox é a fusão de 3 a 5 peças coxígeas e é um vestígio da cauda animal, e ele está aqui destacado na figura, como nós podemos ver. Agora, falando das articulações intervertebrais, elas vão conferir rigidez e flexibilidade à coluna. Nós temos 2 tipos de articulações intervertebrais. O primeiro são os discos intervertebrais, que são articulações cartilagíneas do tipo síntese, que vão apresentar um anel fibroso e um núcleo pulposo. O anel fibroso serve de sustentação para o núcleo pulposo, que é central, e qualquer lesão desse anel fibroso pode causar um extravasamento do núcleo pulposo, gerando uma condição que nós denominamos de hérnia de disco. As articulações umcovertebrais, elas vão se desenvolver entre algumas vértebras cervicais e elas vão se assemelhar a articulações do tipo sinovial.
Já as articulações dos arcos vertebrais são articulações do tipo sinovial que vão estar localizadas entre os processos articulares superiores e inferiores de vértebras adjacentes. Então, o processo articular inferior da vértebra superior vai se associar ao processo articular superior da vértebra inferior. É meio confuso, mas quando a gente vê na peça anatômica isso faz um pouco mais de sentido. Eles vão permitir o deslizamento entre os processos articulares e vão auxiliar principalmente na sustentação das regiões cervicais e lombares. As articulações crâniovertebrais, elas são de dois tipos. A primeira é a atlanto-occipital, que vai realizar a articulação entre o atlas, que é a primeira vértebra cervical, com o osso occipital, os côndilos do occipital. Eles vão garantir a flexão e extensão da cabeça, então eles permitem a movimentação do sim. E as articulações atlantoaxiais, elas estão localizadas entre o dente do áxis e a face articular, né, do atlas, e eles vão permitir o movimento do não, a rotação lateral da cabeça. Além disso, essas articulações elas também compreendem mais duas articulações sinoviais, que é para a fixação desses dois ossos. As articulações costovertebrais, elas são duas articulações entre as costelas e as vértebras. Ela é uma articulação do tipo sinovial plana. Já as articulações sacroiliacas, nós temos dois tipos também. Uma anterior, do tipo sinovial, entre o sacro e o ilíaco, e uma posterior, que é uma articulação do tipo sindesmosa. Agora, falando sobre os ligamentos da RAC, nós vamos começar falando sobre os ligamentos dos corpos vertebrais. Esses ligamentos, eles são comuns a todos os corpos vertebrais, né? E nós vamos ter dois, que é o ligamento longitudinal anterior e o ligamento longitudinal posterior. Para compreender a posição desses ligamentos, é importante lembrar que os corpos vertebrais, eles são mais anteriores em relação aos processos espinhosos. Então, o ligamento longitudinal anterior, ele vai estar localizado anteriormente aos corpos vertebrais. Enquanto o ligamento longitudinal posterior, ele vai estar posterior aos corpos vertebrais, passando por dentro do forame vertebral. Já os ligamentos dos arcos vertebrais, eles são 4 tipos com um subtipo. Então, nós temos o ligamento amarelo, que é o primeiro ligamento que nós vamos falar hoje, que é um ligamento que vai relacionar as lâminas superior e inferior de vértebras adjacentes. A gente pode ver aqui na imagem. Além dele, nós temos o ligamento interespinhal, que ele vai estar relacionando processos espinhais de vértebras adjacentes também. E a gente também tem aqui na imagem. Nós temos o ligamento ainda supraespinhal, que vai compreender, né, vai passar por cima, né, posterior, a todos os processos espinhais adjacentes. E esse ligamento supraespinhal, ele tem uma particularidade que na sua porção aqui cervical, das primeiras vértebras cervicais, ele vai se estender até o occipital, que vai formar o ligamento nucal. Além disso, nós temos os ligamentos intertransversários, que vão estar localizados entre os processos transversos. Por último, nós vamos falar sobre os ligamentos crânio-vertebrais. Nós temos 4 tipos de ligamento crânio-vertebrais e o primeiro que nós vamos conversar é o ligamento transverso do atlas. É um ligamento localizado na primeira vértebra cervical, que ela vai estar nessa posição aqui no atlas. Junto com os fascículos longitudinais superior e inferior, eles vão formar o ligamento cruciforme do atlas. Então, aqui nessa imagem à direita, nós podemos observar que eles vão formar como se fosse uma cruz. Os fascículos superior e inferior, eles vão formar uma linha reta, enquanto o ligamento transverso do atlas, ele vai fazer uma barreira horizontal. Os ligamentos alares, eles vão estar localizados entre o dente do áxis até a margem lateral do forame magno. Eles são cordões arredondados que vão fixar o crânio à primeira vértebra cervical e vai ser uma contenção contra a rotação excessiva. Além disso, a membrana tectórica é a continuação do ligamento longitudinal posterior. Então, ele vai se estender aqui pela porção posterior dos corpos vertebrais das primeiras vértebras cervicais e vai se fixar ao forame magno na porção interna do osso occipital. Para o preparo dessa aula, os livros utilizados foram Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar, do D'Angelo e Fatini, e Anatomia Orientada para a Clínica, do Moore. Lembrando vocês que aqui no link da nossa descrição, nós temos um conjunto de questões sobre a aula para você reforçar os seus conhecimentos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula!